Segundo as pesquisas da Icatu, 60% dos casais no Brasil se separam por motivos de dinheiro. Senta que lá vem treta. Muita gente tem me perguntado como fazer uma boa administração financeira sendo um casal, sendo uma família, e eu quero dizer para vocês que, na verdade, as finanças não é o motivo principal. Mas como assim? Não é o motivo principal? O dinheiro, ele é um reflexo. Assim como a gente tem uma dor de cabeça, o motivo principal da dor de cabeça não é a dor de cabeça em si, não é? Você já parou para pensar que muitas vezes o dinheiro é um reflexo da questão da psicologia do dinheiro? O que eu quero dizer com isso? A maioria dos casais, na verdade, se separa por falta de comunicação. Também por não ter um autoconhecimento antes mesmo do casamento. Eu vou falar aqui de 5 questões que envolvem o relacionamento e que estão totalmente relacionadas ao dinheiro e à psicologia. Eu tenho visto, assim, muito de clientes meus, né, que não sabem dizer não. As pessoas que querem agradar todo mundo. E qual que é o perigo disso, né, gente? A pessoa que ela quer agradar todo mundo é aquela pessoa que vai emprestar o nome para ser avalista, que vai fazer um financiamento no seu nome, vai comprar um bem para aquela outra pessoa e no fim aquele relacionamento ali ele pode acabar e a pessoa vai ficar com a dívida no nome dela, né? E também a gente tem um outro lado do não, é que a pessoa não sabe ouvir o não. Tipo criança mimada mesmo, né? 2, é a falta de metas claras. Então antes mesmo de casar, fazer perguntas básicas. Você quer ter filho? Qual que é o seu objetivo de vida, né, financeiro? Muitas vezes um do casal tá prosperando ali mais, tá tendo uma renda maior do que o outro, tudo bem. Eu indico fazer ali a separação das contas de forma proporcional, né, um percentual para cada um, que cada um ali ganha. Só que se a outra parte não conseguir pelo menos cobrir as despesas básicas, é fundamental que a outra parte talvez até tenha que buscar uma fonte de renda, né, ou estudar para ajudar a completar ali a renda do casal, para também não ficar na dependência de um só e não ficar pesado para os dois lados. 3, muitas vezes as pessoas acabam se envolvendo com pessoas manipuladoras, tá? Eu também tenho vários relatos, inclusive aconteceu comigo mesmo, vai fazer muitos anos e isso me transformou numa detectora de mentiras automática, digamos assim. Uns detalhes, assim, fizeram com que eu caísse fora antes mesmo de se tornar um relacionamento, ainda bem. Muitas vezes a gente não coloca limites, e não colocar limites para nós mesmos, a gente acaba ferindo a nossa essência. Quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente acha que a outra pessoa tá sempre na boa intenção. O primeiro sinal é que a pessoa, ela nunca, se ela não tem dinheiro, ela nunca vai pedir diretamente algo pra você. Ela vai insinuar. Ela veio com uma história assim, eu perdi o emprego, aí eu fiquei pensando, né, coitada, né, ainda tive a empatia, e aí ela começou a falar, sabe, agora como é que eu vou fazer pra pagar meu aluguel, porque eu não tenho dinheiro pra sustentar minhas contas? E eu fiquei quieta, né. Só que aquela história ali foi se repetindo em várias e várias outras vezes. Até que um dia eu propus, né? Olha, eu tô numa condição um pouco melhor e eu posso arcar com esse aluguel agora e depois a gente se acerta e tudo mais. Perguntem pra mim quando foi que a gente se acertou? Nunca, gente, tá? Nunca. Tinham comportamentos também meio estranhos. Por exemplo, quando eu discordava de alguma coisa, essa pessoa ela ficava brava, como se não pudesse ter uma opinião diferente, sabe? Então eu achava aquilo assim meio estranho. E fui percebendo que, na verdade, ela tinha várias características narcisistas. E aí eu me afastei. Então, a partir do momento que eu tenho uma relação que eu não posso discordar da outra pessoa, que a outra pessoa não sabe reconhecer seus erros, que a outra pessoa tá sempre certa, que a outra pessoa tá sempre se comportando como uma criança mimada, eu já tenho que identificar que aquilo ali não é pra mim. Pode ser a pessoa mais linda que existe, mas não. Você mesmo tem que se colocar no limite. E foi o que eu fiz. Então, em 6 meses eu disse, ó, não dá mais, tá? Esse comportamento não tá dando pra mim, então boa sorte aí na sua vida. Outra coisa também que eu ouço muito é que uma pessoa do casal tá procurando essa questão de autoconhecimento, faz terapia e a outra pessoa acha que aquilo ali é inútil, né? Eu vou dizer pra vocês que eu faço terapia pelo menos há uns 5 anos, no mínimo. E, cara, assim, a terapia, ela mudou a minha vida. Primeiramente, a gente tem que ter humildade, né? A gente tem que identificar que a gente não é perfeito. Todos nós temos as nossas questões que vêm da infância, questões até mesmo de antes que a gente acaba não se percebendo que a gente faz. E a gente tem que ter humildade. Pô, cara, eu errei aqui. Nesse caso aqui, sim, eu tenho que pedir desculpas, porque eu posso ter ofendido uma outra pessoa, eu posso ter ultrapassado o limite da outra pessoa, aí sim, não, eu vou pedir desculpas porque realmente eu errei. Mas também a gente tem que não aceitar tudo. É só assim que a gente consegue crescer como ser humano, né? Mais do que só saúde física, que também é fundamental, saúde mental, gente, tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, porque não adianta a gente falar de dinheiro, de acúmulo de bens, de quitar dívida se você não tiver aqui psicologicamente bem. Muitas pessoas acabam gastando a mais para cobrir alguns vazios, né? Ou vai estar numa relação porque não quer ficar sozinha, ou vai lá no shopping porque tá triste, ou vai porque tá alegre. A partir do momento que eu estou me autoconhecendo, que isso ali virou uma rotina pra mim, não é fraqueza não, tá? Ser humilde é uma qualidade, não é uma fraqueza como muita gente acha que é. Ninguém aqui é um alecrim dourado pra achar que não tem que melhorar em nada. Eu, por exemplo, coloquei como meta na minha vida que eu não vou mais me relacionar com pessoas que não têm autoconhecimento.
Porque você fica aqui num patamar que você tá vendo que a outra pessoa está sendo imatura por um lado e a outra pessoa fica ali como se fosse uma criança mimada, fazendo inúmeras ações porque não se reconhece e você fica lutando sozinha, sabe? Fica como se fosse remar sozinha. Então eu indico, quem não tiver condições de pagar uma terapia, não precisa ser terapia de casal, terapia individual mesmo, você pode pedir auxílio nas faculdades, nas universidades. Temos também alguns centros de apoio social, que são os CRAS. Você tem que se informar ali no seu município, né, como funciona nesses locais, para você receber realmente esse atendimento gratuito, né? E quem tem condições de pagar, gente, eu digo que é um investimento. Porque é tanto na nossa vida amorosa, quanto na nossa vida, a relação com os nossos amigos, a relação com os nossos familiares, a relação no nosso trabalho. Tudo isso envolve autoconhecimento. O que eu também tenho visto muito, né, tanto nos casais quanto em trabalho e tudo mais, seria o quarto ponto que eu quero deixar aqui, é que as pessoas, elas se doem por pouco, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas acham que você discordar, você está sendo grossa, né? Muitas vezes a gente tem que falar de forma direta. E se a pessoa não sabe lidar com a forma direta de se falar, talvez ela mesma tenha que se analisar se realmente ela não está se doendo por tudo. E essa parte de se doer por tudo tem muitas camadas que a própria psicologia explica. Eu gosto de estar num relacionamento em que a outra pessoa discorde de mim. Eu vou parar, vou analisar e vou dizer, não, realmente, eu acho que aqui esse caminho que você sugeriu é o melhor, né? Você tem razão nisso, não, mas tudo bem, a gente tem opiniões diferentes, mas a gente não precisa brigar por causa disso, né? Então, tudo isso envolve a psicologia do dinheiro. E o quinto e último ponto que eu quero trazer aqui é em relação à sua independência. Por mais que você esteja, neste momento, num relacionamento que tá legal, que a outra pessoa mantenha, né, as contas, mantenha os investimentos, as viagens e tudo mais, você também tem que ter a sua independência. Por que que eu falo isso? Se por um motivo qualquer esse relacionamento não for pra frente, que você queira terminar, você tem que ter segurança para conseguir fazer isso e conseguir ter liberdade. Eu também indico um podcast que se chama Psicologia na Prática, onde tem vários episódios que falam tudo isso que eu tô falando aqui. E no YouTube também, tem no Spotify. Então, se você, mesmo assim, não tiver condições, não tiver dinheiro, por favor, ouça, porque às vezes a gente fica só em busca, né, de patrimônio, de dinheiro, de agradar as pessoas, e a gente esquece de olhar, ó, pra gente mesma. Tá certo? Boa semana!